Fala pessoal, e aí? Como é que vocês estão? Fala, Thiago, tudo Tudo certo bem? com Boa você? noite. Boa noite. Como é que tá? Tá calor aí embaixo? Hoje Tá tá mais calor, né? esquentando, finalmente. Acho que agora dá pra gente sentir um pouquinho do verão, da primavera, né? Porque até então era só frio. Vocês não pegaram, né? Quando vocês chegaram aí em agosto, já tava fresquinho ou não tava quente? Não, a Não, gente ainda tava calor. Tava bem calor. A gente Ainda chegou no tá. começo de julho, né? Foi por aí, Chegou ainda cedo. tava calor. Mas a temporada de inverno, meu Deus, pegamos neve, enfim, deu saudades do sol. Ah, mas é que você pega as 4 estações bem aí, né? Bem definidas. Super, super. É engraçado que a gente mora num apartamento que dá pra uma mata, né? E aí você vê, tipo, Frio. as 4 estações na mata, porque, tipo, não tinha folha nenhuma, aí você via a casa do vizinho, aí Legal. agora já tá fechando de novo, as folhas já estão verdes, então, assim, já estamos na primavera mesmo, então isso é bem Que típico massa. dos Estados Unidos. É bem típico. No Brasil não tem muito disso, não. Exato. Bom, mas vamos lá. Conta pra galera aqui que tá assistindo esse vídeo da onde vocês são do Brasil, o que estudaram e rapidamente o que vocês fizeram no Brasil profissionalmente. Eu começo? Bom, então eu sou a Carolina, eu sou de São Paulo, estudei na Unesp em Araraquara, fiz farmácia. Nossa, verdade. Tinha esquecido disso. Um pouquinho Exato. diferente. Um pouquinho diferente. No Brasil, eu comecei meu estágio na P&G, então na Procter Gamble, e foi ali que eu fiz a minha carreira. Então, eu fiquei 7 anos na P&G. Rodei em diversas áreas, em sales, em marketing, Que insights. bom. Minha última vaga estava muito focado em trabalhar com a parte de estratégia de distribuição e inovação dentro da P&G. Muito bom. E você, Isa? Eu sou de São Paulo também. A gente não comentou, mas eu e a Carol somos esposos, somos casados, junto há Que 15 bom, anos. né? Porque Que bom, né? Porque se não fosse... Mas enfim, sou de São Paulo também, capital. Eu tenho um background um pouquinho mais quadradinho, então sou engenheiro civil, formado pela Poli. Nunca trabalhei com engenharia civil, venho de consultoria, trabalhei os últimos 5 anos em consultoria. Comecei trabalhando numa consultoria nacional de TI, parte de governança. Depois eu mudei para a LEK. Trabalhei nos últimos 3 anos na LEK em vários projetos estratégicos no Brasil. No meio de 2023, eu fui transferido para São Francisco, então passei 7 meses em São Francisco, trabalhando no escritório de lá. E aí agora nós dois estamos aqui em Duke, em Philco, fazendo nosso MBA juntos aqui. muito bom. Parabéns aí, o casal. Acompanhei a jornada e... Meu Deus, cara, como eu lembro Só maluquice. MBA The Flash. aquele final de ano foi uma loucura, hein? Toda vez que me perguntam aqui na faculdade, como que foi a sua decisão de aplicar para o MBA? Eu falo, foi muito demorada. Foi coisa de um final de semana. A gente estava mudando para os Estados Unidos nos 2 meses seguintes e a gente fez tudo para aplicar em 6 meses. É isso. Não recomendo, mas deu certo. Literalmente, as últimas essays a gente estava no avião, né? Sim, no indo avião, viajar para escrevendo, Disney. indo viajar, foi fim de ano, Natal, escrevendo Final de S, ano. mas deu Escrevendo certo. S, me mandando S. Porra, Não, a nota do EA veio dia 27 de dezembro. 27 de dezembro. Não Incrível. recomendo, mas deu certo. Hein? Mas Dá para ter muito um bom. pouco mais A de gente vai calma. chegar lá. Então me conta por que vocês escolheram fazer MBA ou como é que surgiu, do nada ou já tinham planos? Acho que é bom você começar. Que é mais certo. Vamos lá. Desde que eu estava na faculdade, quando eu estava fazendo Poli, vinham alguns aluminais, ex-alunos visitar a Poli, eu fiz Poli Júnior também, empresa Júnior, e aí algum desses ex-alunos, eles estavam indo para o MBA. Muitos deles estavam trabalhando em consultorias no Brasil, estavam indo patrocinados para o MBA, e eu vi o pessoal como deuses distantes, né? Falava, nossa, sonho super distante, quem sabe um dia, mas não sei se é para mim, mas super admirável. E aí a vida começou a rolar, comecei a trabalhar em consultoria, trabalhando bastante, uma carreira muito acelerada em consultoria, acabei crescendo bastante também, tendo mais exposição. E o pessoal no meu antigo trabalho começou a comentar um pouco sobre, Israel, você não pensa em fazer... perfil legal, eu falei, putz, não sei. Quando a gente mudou para São Francisco, a Carol vai comentar um pouquinho, eu fui transferido para São Francisco, para Califórnia, para trabalhar lá, a Carol pegou um sabático e foi comigo. Sabático. E eu aí, hoje mete, meu sabático. Foi o Gimete, eu lembro bem. E era mais pra gente ter uma experiência de como é que era viver fora do Brasil, ver se a gente tinha uma adaptação, e para nós funcionou muito bem. Então foi ali um estágio que a gente falou, poxa, em questão de idade, a gente já está num patamar que acho que é legal a gente aplicar. Em questão de experiência profissional, acho que a gente tem uma bagagem legal de liderança para trazer também. Em questão de pós-MBA, o que a gente pensava para nossa carreira, a gente via sentido no MBA também. E a gente começou a conversar com você também, que a gente vai falar um pouquinho, mas começou a fazer sentido para nós.
Uhum. E aí eu falei, putz, agora acho que é o momento de a gente aplicar em conjunto. Então esse foi um pouquinho do que aconteceu para mim. Para mim foi um pouquinho diferente, então, como eu falei, eu sou farmacêutica e na faculdade de farmácia pouco se fala sobre a questão de MBA, né? Então não é comum dentro do ramo você fazer algo focado nisso, é muito mais comum você fazer um PhD, um doutorado, um mestrado, muito mais na área científica. Mas eu gostava muito do setor de negócios, né? Então, quando eu entrei na PhD, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com business, que foi na empresa Júnior também, eu falei, nossa, eu quero ficar nesse meio. E aí, quando eu entrei na PhD, eu tive a certeza de que era o ambiente que eu queria ficar. Só que eu estava 7 anos dentro da empresa. Então, apesar de eu ter rotacionado em diferentes áreas dentro da P&G, chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso do What is Next? E aí acabou coincidindo com... Eu nunca esqueço, uma sexta-feira, acho que teve uma live sua no Instagram. Que aí você era tipo assim, como que é um MBA, né? Porque na minha cabeça era muito o que o Isabel falou, meu, só faz MBA, sei lá, Obama, né? Os exemplos que você tinha era Obama, o Tim Cook, sei lá, pessoas muito fora da minha realidade. E aí o Israel se inscreveu e falou assim, vamos assistir. E a gente assistiu sem compromisso. Aí começou a aparecer várias coisas, tipo, que era possível, que a idade era mais ou menos entre 29 e 30 anos, depois você perdia muito time, e ele tinha uma vontade muito grande de fazer, tanto que quando ele começou a falar de MBA comigo, eu falava, não, você vai, eu vou com você, eu dou um jeito no trabalho, a gente vê o que faz, mas o momento que for pra você fazer, a gente vai dar um jeito de fazer isso junto. Mas em nenhum momento passava na minha cabeça, nossa, eu vou estudar também. Aí quando a gente assistiu essa live, eu lembro que no final da live eu falei pro Zé, se a gente quer fazer, tem que ser esse ano. Não pode ser do ano que vem, porque vai passar o nosso time. Já tava assim, o desespero, eu vou ficar velha. Então eu falei assim, a gente tem que fazer agora, e aproveita que o nosso momento de carreira é esse. Eu tinha acabado de mudar um pouco de vaga, mas tava falando, cadê aquele friozinho da barriga, sabe? De começo de trabalho. E aí eu lembro que a gente marcou com você no mesmo final de semana pra entender se a gente tinha perfil, se dava pra aplicar ainda aquele ano, porque a gente tava, tipo, pro all-in. E aí, enfim, deu tudo certo, mas foi muito por trás disso. Então acho que junta com o conhecimento que o Israel tinha em relação a possibilidade, a exemplos que ele tinha e muito com o próximo passo que eu queria dar na minha carreira. Exatamente. Pô, e tudo foi muito rápido, né? Vocês decidiram que na época... E aí tava mudando para os Estados Unidos também, cara. Essa live, ela foi em abril. Foi no começo de maio. A gente mudou para São Francisco no começo de julho. Julho. E aí a gente começou a aplicação de verdade em setembro. Setembro, outubro, assim, tava empurrando vocês, né? Porque vocês não estavam conseguindo estudar, o Israel não estava conseguindo estudar. Exato, eu estava adaptando com um trabalho novo, um emprego novo, país novo. Eu comecei a estudar de fato ali em outubro. Na verdade, eu comecei na viagem, assim, eu estava lendo aquele... Manhattan, mas o pré-Manhattan. O Foundations. Isso, Foundations, exato. E aí eu comecei a estudar, terminei o Foundations, comecei o... Manhattan. O outro Manhattan. O Manhattan Grande. E aí eu lembro que deu, sei lá, novembro, o Israel não tava conseguindo estudar, aí eu fiquei puta, eu falei assim, é o seguinte, ou você vai estudar, ou eu também vou começar a curtir São Francisco, porque eu tô aqui o dia inteiro estudando, e eu sei que sozinha eu não vou pra lá. E aí ele começou a estudar, aí era tipo, às 4 da manhã a gente acordava, começava a estudar, aí estudava até às 8 com ele, né? Aí ele ia fazer o trabalho, aí eu ficava estudando, né? Porque pra mim era, como o Israel tinha trabalhado em consultoria, ele já sabia o que era uma prova de fácil. Eu não tinha nem ideia. É difícil demais. Enfim. E aí foi isso. E aí uma coisa que ajudou muita gente foi começar a fazer simulados todo final de semana. Então, assim, a gente começou a ser muito mais assertivo no que a gente estudava. Então, como a gente não tinha tanto tempo, né, pra trabalhar e melhorar a nota, o que a gente fazia era, vamos fazer o simulado. Fomos muito mal em sentence correction. Beleza. Aí a gente pegava as aulas do Marco lá do... Esqueci o nome do curso dele. Matemática para Match. Isso. E aí a gente pegava as aulas dele só em Sentence Correction, aí ficava, sei lá, 3 dias. Aí fazia outro simulado. Aí melhorava Sentence Correction, sei lá, ia mal em... Aí corrigia outra coisa. Aí ia fazendo assim. A gente começou a estudar de uma forma muito assertiva e objetiva. A gente falou, putz, como a gente não vai conseguir subir a nota geral, vamos focar onde a gente consegue ter o maior upside. Onde a gente tem o maior dor na prova, nos simulados que a gente vem fazendo. Vamos focar aí pra gente ganhar mais pontos. E
acabou. E a gente decidiu também naquela parte, no final das provas, mudar para o EA, né? Porque a gente viu que estava muito distante. Exato. Na verdade, a minha realidade, eu já tava assim, gente, não vai dar esse GMAT não, vamos pro EA, não vai rolar. Algumas escolas, elas aceitam o EA, que é o Executive Assessment. Philco é uma delas. A gente foi entender um pouquinho mais sobre a prova. Vimos que ela tem um perfil um pouco mais direto, uma prova um pouco mais enxuta. Consegue subir a nota num tempo menor do que o GMAT. Encaixou muito bem para nós. A gente falou, então vamos focar totalmente agora no EA, como é que funciona a prova. Tinha uma parte também que era uma prova mais analítica, que era um pouco diferente. De gráfico, né? Exato. É o Integrated Reasoning. Exato. A gente começou a focar nesses pontos e estudar exclusivamente para o EA. E aí a gente conseguiu subir as notas. Eu acho que também, assim, como a gente teve contato com outras escolas, né? Não vou citar nomes aqui, mas a gente visitou algumas escolas. E aí foi muito isso que fez até a gente decidir por Philco. Porque a gente estava disposto, se não desse certo naquele ano, a se dedicar a estudar e aplicar no ano seguinte, usando GMAT, o que quer que fosse necessário. Mas visitando outras escolas e conhecendo, a gente não sentiu muito o fit. E eu acho que, assim, a maior dica que eu dou para as pessoas que vão aplicar para o MBA é, gente, o MBA é difícil de passar, mas existe uma outra coisa que depois você descobre que é se manter nele. Então, assim, ter um fit cultural com a escola faz muito sentido. Isso é muito importante. Porque você sabe que, apesar de todos os desafios que você vai enfrentar, você escolheu estar ali. E acho que isso também foi um fator, porque quando a gente visitou o Duke e entendeu que era Philco, a gente se sentiu em casa. Era ali, né? E ali foi o fit cultural. E por isso que a gente foi pro All-In. Então, até para dar um pouco de timeline, a gente acabou visitando o Philco na primeira semana de dezembro, que foi o nosso gás final, assim, para conseguir ter ânimo e vontade de estudar pro EA, marcar a prova e fazer a prova. E vocês ficaram um tempão, né? Vocês ficaram um tempão em Philco, né? Uns 3 dias. A gente ficou 3 dias, né? Não, 3 dias. Uns 3 dias. 3 dias. Mas foi assim, a gente viu aqui pessoas com o mesmo background, com a mesma realidade. Gente como a gente, sabe? Eu acho que aí aterrizou a ideia do MBA, muito no quesito de que até a gente falou no início, mano, é só para pessoas muito fora da curva. Realmente. As pessoas são muito inteligentes. Mas você consegue ver realidades parecidas com a sua, que te faz esse sentimento de pertencer, sabe? Então, acaba que pra gente foi muito isso e foi o que fez o nosso gasto final pra abrir mão de Natal e fazer essa. Então, a gente passou o Natal só nós dois em São Francisco, na nossa casa, sem viajar. A única coisa que a gente fez foi, o nosso deadline pessoal era dia 30 de dezembro, terminar tudo, porque a gente ia viajar pra Disney pra passar o ano novo com os amigos. Eu lembro. Ele falou, não, a gente quer viajar pelo menos para aproveitar alguma coisa, porque senão vai acabar que a gente nem vai focar na viagem e vai ficar preocupado com o application. E essa é até uma dica importante pro pessoal, que quando a gente começou a olhar sobre escola, você sempre vem com uma planilha, né? Uma planilha com todas as escolas, e aí você começa a criar os seus próprios filtros. Então a gente começou a olhar alguns filtros que era, por exemplo, filtros clássicos. Empregabilidade, eu queria consultoria, a Carol pensava em health, tech, região, faz frio ou não faz frio, se é uma cidade grande, se não é uma cidade pequena, se a escola é bem ranqueada ou não. Todos os pontos são super importantes, mas como a Carol comentou, um ponto que é super importante é a cultura. E quando a gente começou a conversar com algumas pessoas de outras escolas, a gente não sentiu um fit cultural tão forte com outras escolas. E a gente até ficou um pouco desanimado e falou, nossa, não sei se... É verdade, a gente chegou a cogitar se o MBA era para nós. Exato, a gente conversou com brasileiros, inclusive, de outras escolas, e falei, não sei se funciona tão bem. E quando a gente conheceu um pouquinho mais de Philco, a gente teve um fit cultural muito forte. A gente se sentiu muito abraçado, teve valor cultural muito próximo com os nossos também. Então, acho que a mensagem principal é, além de olhar ranking, região, empregabilidade, que são fatores super importantes, o fit cultural, como é que funciona a escola, como é que são os alunos, é super importante também para você escolher o que você vai aplicar e que você... Eu estava aqui olhando as mensagens de vocês lá de dezembro de 23. Caramba, o que vocês mandaram mensagem do dia 24 ao dia 28, 25, agora você entendeu o porquê, né? Caramba, eu revisei currículo. Revisei currículo, carta de recomendação, as essas. Vocês receberam o EA no dia 29, de fato. Foi absurdo. Não, a gente fez a conta do EA. Eu nunca esqueço, o dia que a gente marcou a prova, a gente fez a conta, porque Philco te possibilita você aplicar com uma nota, e aí você pode corrigir sua nota, se eu não me engano, até 10 dias depois do seu application.
Então a gente fez a conta. Se a gente fizer a prova nesse dia, a gente vai receber nesse dia, a gente ainda vai ter mais uma possibilidade de aumentar notas se precisar. Foi Exatamente. Foi exatamente isso. Foi por isso que eu recebeu tantas mensagens nessa época. E agora vocês entraram e era a cultura de Fuqua. Como é que vocês descrevem a cultura de Fuqua? Era o que vocês imaginavam? Você quer descrever primeiro? A gente sempre achou no começo, e a gente fala isso daqui, mas parece que é muito marketing. Fuqua tem um negócio que chama Team Fuqua. É o time de Fuqua, né? E a gente sempre achou no começo que era marca. A admissions fala, os alunos falam. Quando você entra, você vê que realmente é algo que tem sentido. Vou dar um exemplo fácil. Eu passei por algumas finals de consultoria, fui para a entrevista final com sócio, e eu e amigos meus que estávamos aplicando para o mesmo escritório, para a mesma empresa, ia ter a entrevista com os mesmos sócios, e até aconteceu de ser no mesmo dia. Nossa. A gente estava treinando 2 dias antes junto. Um estava aplicando case no outro e não tinha nada daquilo de inveja, eu quero a vaga para mim, se você pegar a vaga eu vou ficar triste. A gente estava se ajudando para, no melhor dos casos, os dois pegarem a vaga, mas se um não pegasse, que fosse eu ou que fosse o meu amigo. Que fosse alguém de Fuqua que fosse alguém de Fuqua que pegasse. Então, eles até comentam que um dos valores da escola de Fuqua é você ficar feliz pela vitória do próximo como se fosse sua. Tem um negócio aqui que chama de DQ, que é o Distance Quotient, que é você fazer as coisas certas pelo certo. Então, é você liderar pelo certo. Então, isso é muito enraizado na escola, desde o Orientation Day, nas aulas, como os professores eles dão as notas, como os professores aplicam as provas, como eles avaliam e dão feedback nos assignments, até no recrutamento. Então, de fato, esse é um exemplo que eu acabei sentindo muito em Fuqua, de que realmente a cultura que a gente sentiu, ela é enraizada na escola e não é só parte do slogan que eles colocam na aplicação, sabe? É bom que você deu um exemplo de recruiting, né? Então, eu sempre falo que é difícil você descrever, você tem que viver para entender. Então, por exemplo, normalmente quem vem visitar percebe muito isso. Então, a gente teve alguns, né, alunos seus que vieram e outras pessoas que têm vindo ainda e eles percebem muito. Eu acho que você tem que estar aqui para entender o que a gente quer dizer. Mas eu acho que eu vou dar um exemplo, porque não é só na parte de recrutamento. Quando você mora fora do país, e principalmente quando você tá numa cidade pequena, igual Durham, igual onde, né, fica Cornell, é Ítaca, né? Ítaca. Você meio que forma a sua família ali. É, a família. Então, assim, são desde pequenos gestos até grandes coisas. Então, vira e mexe, a gente precisa viajar, né? Teve, por exemplo, a Fuqua tem um negócio que chama Weekend Cities, que você pode visitar, você se inscreve, por exemplo, no nosso caso, a gente estava recrutando para o Texas, e a gente quis fazer o Weekend Cities no Texas, então você se inscreve para conhecer os escritórios das consultorias no Texas, por exemplo. Então, assim, tem em vários outros lugares, e a gente precisava deixar a nossa cachorra com alguém. Não tem dúvidas, assim, se a gente precisar, a gente deixa ela com vários amigos nossos, até vira uma competição de quem vai ficar com ela, essa é a verdade. E isso vai desde, tipo, deixar minha cachorra com diversas outras coisas. Então, por exemplo, quando a gente chegou aqui, tinha uma menina, ela era que ela precisava de ajuda para alguém receber o carro dela que tava vindo de Cegonha, sei lá da onde. E ela não tinha chegado nos Estados Unidos ainda. E aí, ela mandou no grupo, tipo, gente, meu carro vai chegar, tal, não sei o quê, alguém pode receber. O Israel foi receber o carro dela. Ela nunca nem tinha visto o cara do Israel. Legal. Então, assim, eu acho que vai muito além só de falar do recrutamento. Óbvio, eu acho que na hora do recrutamento é onde a gente tem os nossos pontos altos e baixos. Você está na pressão, né? Você precisa de ajuda. Você está na pressão, então, assim, te ajuda a estar numa comunidade que, né, é colaborativa, suporte. Mas você percebe isso em todos os momentos. Coisas pequenininhas. E assim, você vai falar de outro exemplo de recrutamento. Meu, você precisa acessar qualquer alumni de Fuqua, eles são super abertos para te ajudar. Vão te ajudar. Então, assim, óbvio, sempre existem exceções em todos os casos, mas a grande maioria que a gente precisou... eu fiz entrevista com a Apple, por exemplo, o cara foi revisar meu material, era 10 horas da noite do dia anterior, assim, sabe? Caramba. Então, assim, não, Carol, tá tudo bem, não importa que são 10 horas da noite, eu quero revisar, não sei o quê. Então, eu acho que isso é uma troca muito grande e é assim que a gente tenta, acho que, definir um pouco do que é isso. E é engraçado, porque quando eu tava aplicando, eu tava em contato com uma moça que trabalhou comigo e ela fez Fuqua e formou em 2008.
Nossa! E ela fala isso. Então, é assim, é algo que você percebe que vem de Muitos várias anos. gerações. Muitos anos. Exato, de várias Muitos gerações. É. É muito Por interessante. isso que a galera que visita e vê que tem um fit se apaixona muito, né? Fala, cara, Thiago, é essa a faculdade. Sim, Porque a pessoa sente, né? sim. E a escola tem algumas ações legais assim, por exemplo, de sexta-feira tem o Philco Friday. Isso é legal mesmo. Aqui, normalmente as escolas, as business schools, elas não têm aula de sexta-feira. Aqui eles colocaram para não ter aula de quarta-feira. Justamente para estimular, chegar na sexta-feira, o pessoal tá junto. Você não pegar e viajar, sair da cidade, mas você está junto aqui com a comunidade de Philco. E aí na sexta-feira, toda sexta-feira, 4 da tarde, tem um hall imenso em Philco, que eles montam um happy hour que chama o Philco Friday. Legal. E trazem comida, trazem bebida, e vem todos os alunos, vem família, tem esposa, tem filho, cachorro, gato. Legal. Pessoal da manutenção de Philco, todo mundo se junta nesse hall. E aí tem karaokê, tem dia que eles trazem brinquedo inflável para criança, sorvete, doce. Então eles fazem para realmente o pessoal se integrar. Isso é muito legal, né? Porque um dos grandes ganhos do MBA é você realmente expandir a sua rede de network, mas você também expandir a sua conexão com outras culturas. Então, eventos como esse são algo que realmente reforçam você interagir e se conectar com outras pessoas. E como é que foi o primeiro semestre aí? Foi mais difícil que você imaginava? Foi difícil. Acho que o primeiro semestre, eu acho que ele é, em vários aspectos, o pessoal comenta muito que eu achava que era muito besteirinha, né? Que você tem ali os 3 pratos, né? Você tem o prato do social, o prato do academics e o prato do recruitment. Né? E que você tenta equilibrar os 3 no mesmo nível e você não consegue. Eu falava, para, isso não... Que isso? Vou dar conta, né? Sou consultora. Você já trabalhou com tanta coisa. Não dá. Às vezes você vai deixar um pouco mais acima, o outro um pouco mais abaixo, mas você nunca vai deixar um lá embaixo. Aí tem o prato da família também, que você nem botou aí. Tá lá no Brasil, coitado. Família, tem saúde, tem mental. Você acha que foi abandonada no primeiro semestre? Então, começa na segunda semana ali que as aulas começam, parece que a faculdade ela te dá pisa no acelerador de um jeito absurdo, porque as aulas já começam pauleira, então você já tem matéria pesada, você já tem accounting, tem finance, stats, o recrutamento já começa pesado, as empresas começam a vir tudo de consultoria, inclusive, já vem na primeira semana e começam a marcar de segunda a sexta eventos, coffee chats, eventos aqui. Isso, tipo, com um mês de aula já. Um mês de aula. É tudo já seguido já. E você tá fazendo o trabalho, o seu inglês ele tá aquecendo ainda também. Então vem uma fritando. Uma montanha de coisa e ao mesmo tempo tem um monte de coisa. Tem festa para você conhecer o pessoal, tem evento para você ir terça-feira, que a gente não tem aula de quarta, terça-feira para ir no bar para conhecer o pessoal, mas tem recrutamento, aí tem assignment, então é um monte de coisa. E aí quando você começa a priorizar o que faz mais sentido para você nos primeiros meses, alguma coisa vai ficar um pouco... Vai ficar abaixo. Mas o primeiro semestre ele foi muito puxado. Bem puxado. A vantagem, uma coisa que eu acho bom é que Philco, ela tem um summer term. É verdade. Que não são todas as escolas que tem. Então, basicamente, a gente começa... Pouco antes. O timeline é um pouco diferente. Então, como International, eles têm um programa que chama BCC, Business Communication Culture. Acho que é isso. Que é só para quem é International, que a gente chega praticamente 2 semanas antes. As 2 3 semanas antes. As 3 Junho? Julho? Quando que é? Chega no começo de julho. O mês de julho, tá. Aí você começa, se eu não me engano, na primeira semana de julho, você começa esse BCC. Tá. Já tem aula, já. E aí, matérias. são matérias... são matérias... Para você começar a aprender sobre a cultura americana, Exato. Mais introdutórias, Leadership Communication. Tá. Aí você vai fazer essas 2 semanas, que é só de International, que é muito bom. Então até teve gente perguntando, vocês recomendam fazer? Sim, a gente recomenda fazer. Quando você tá fazendo, você fala, nossa, por que eu tô fazendo isso? Mas hoje eu vejo que, assim, é o baby step pra você ir soltando o seu inglês. Senão você tem um choque, né? Tipo... Todo mundo tá no mesmo barco ali, porque todo mundo é internacional. Então você meio que vai se soltando. Aí tem uma semana de break e depois começa o orientation, que vem o summer term. E isso é muito bom de Philco, porque a gente começa matérias do core para não sobrecarregar tanto o fall, que é onde realmente começa o recrutamento, né? Ali final de agosto, começo de setembro, que é onde vem com tudo o recrutamento para IB, para
praticamente as maiores indústrias, né? De IB e de consumo. Então, isso ajuda muito, porque aí você consegue equilibrar um pouco, pelo menos, as matérias da parte acadêmica, puxando isso para o Summer Term. Entendi. Então, por exemplo, a gente teve algumas matérias que são core, que começaram no Summer, a gente acabou no Summer, teve umas que começaram no Summer e foram até o Fall One. Mais pra frente, que serão mais compridas. Uma Distribuída, né? distribuída melhor. Não quer dizer que, pra mim, o pior term foi o Fall One. Sem dúvidas, assim. O Fall Two é puxado porque tem entrevista. Mas acho que no Fall 2 você já sabe lidar. Então você já sabe organizar melhor seu tempo, você já sabe o que você tem que priorizar das matérias, porque infelizmente chega um momento que você vai priorizar algumas matérias do que outras. O que é diferente no Fall 1. E vocês estudaram em faculdades boas no Brasil, difíceis, e ainda assim vocês acham que FIUCO era difícil? Mais difícil? Ou o que é a dificuldade? Minha dificuldade é porque eu fiz farmácia. Então eu tinha pouca base de quant. E é muito quant o MBA, né? E é muito. Tipo assim... Até marketing. Marketing é pura conta. E eu acho que não é só muito quant. Então, por exemplo, stats, eu acho que tem muita coisa ali que fica dando meio que volta, sabe? E aí você fala, se ele falasse, você tem que aprender isso, e aí isso que você vai aplicar pro business, seria perfeito, porque você aprenderia só isso. Mas não, às vezes você tem que aprender um pouco mais. Então, eu sofri, e talvez o Israel tenha uma outra opinião, eu sofri um pouco mais por causa da parte quant. E tem muito quant. Então, por exemplo, a minha primeira vez aprendendo accounting foi aqui, em inglês, no caso. Difícil demais. Então, é diferente. Uma coisa que eu achei diferente, que eu senti um pouco de dificuldade, é você ter que chegar nas aulas preparado. Toda aula, você tinha um pre-assignment, você tinha um case que você tinha que ler. E não era 2 páginas, não. Era 15, 20 páginas que você tem que ler. Tem que responder algumas perguntas no final, porque muitas aulas, elas se baseiam nesse case, elas discutem o próprio case, não só em strategy, mas marketing, accounting, etc, finance também. E se você não lê o material, você vai para a aula, você não vai entender praticamente nada, toda a aula, e você ainda tem o risco do professor te dar um cold call, te chamar, alguma coisa para você. Vergonha. Exato. Então, essa pré-preparação das aulas foi algo muito difícil para mim, eu não estava acostumado, porque tinha as outras coisas que a gente comentou anteriormente que eu tinha que fazer também. Então, você tinha que chegar preparado na aula, saber o que responder se o professor te perguntar, e aconteceu, inclusive, de eu ir para a aula sem ter lido alguma vez e ter um cold call bruto ali, e eu ter que... passar vergonha. Um somebody love ali. Mas isso foi algo que eu senti bastante dá seus diferente. pulos. Até nisso a gente dá seus pulos, entendeu? Aí você vai, fala a sua opinião e vê se dá certo. Em meio a todas essas dificuldades, os desafios, vocês fariam tudo de volta? Faria. Faria tudo de volta. Assim, acho que a gente aprende com os erros, né? Então, assim, tem coisas que eu faria antes. Então, por exemplo, quem fala comigo hoje, tá se preparando para consulta, eu falo, gente, se vocês podem, já deixa seus currículos prontos, já deixa sua cover letter pronta, já começa a estudar case. É que no nosso caso, a gente meio que não teve esse tempo, né? Porque tem muita gente que passa e ainda tem, sei lá, 5, 6 meses para começar, quase um ano. Então, assim, se você tem esse tempo, eu super recomendo já montando seus currículos no formato americano, né? Já deixando suas cover letter, né? Cover letter pronto, uma estrutura padrão. Por mais que você vai ter que personalizar, já vai tendo seus esboços. Porque aí, quando a gente estiver, né, em setembro com um monte de evento e tudo mais, você já vai ter feito isso. Você pode ir para um próximo passo e manejar melhor seu tempo. A mesma coisa com o estudo de case. Então, quem tá vindo de um background muito diferente, que quer entrar em consultoria... Apesar de FIUCO ter o clube de consultoria que vai te explicar o que é um case, como faz um case, quais são os, né, os passo a passo, building blocks, passo a passo de cada case, eu acho que faz sentido o quanto você conseguir antecipar. Uma coisa que eu sofria muito com case, eu fazia minhas contas em português na minha cabeça. E assim, parece uma coisa pequena, mas você tá fazendo case com alguém, você tem que estar explicando seu racional em inglês, fazendo a conta e ser rápido. Então, assim... são outros pratinhos para você equilibrar no processo. Então, eu acho que faria de novo MBA, não me arrependo. Mas eu acho que eu teria tentado antecipar. Mas dada a minha situação de 6, né, de prestar em 6 meses, eu trabalhei até dia 2 de julho e vim para cá, tipo, dia 3 para começar dia 5. Então, assim... Acho que foi o melhor que eu pude entregar, mas se quem tem tempo, eu super recomendo começar a antecipar essas coisas. E tem o pre-MBA também, né? A gente não conseguiu olhar com calma por conta dessa correria, mas o pessoal que ele já passa com antecedência tem já uma gordurinha ali para você se preparar.
fazer PMBA. Programa de PMBA em consulting, IB, no Brasil e nos Estados Unidos. Então, você tem no tempo para se preparar também é algo que você já consegue ter um upside. Sim. E, potencialmente, se você passa num PMBA, você pode gerar já uma oferta, uma offer, né, para você fazer o seu summer depois do seu primeiro ano também. Então, é um caminho muito bom que você tendo uma preparação em um tempo, você consegue alavancar. Eu acho que só um ponto sobre o pré-MBA, porque normalmente a gente escuta muito de IB e de consulting, né? Mas eu tenho escutado que tem empresas de tech, Amazon, Google, que estão abrindo o pré-MBA. Eu nunca vi, mas tenho escutado que, por exemplo, acho que ano passado ou esse ano eles abriram alguma coisa assim. Então, eu acho que vale abrir mesmo o leque e procurar todas as oportunidades, porque às vezes a gente acha que não tem e tem. Olha, tem muito aluno meu indo para aí agora, não sei quantos passaram, mas acho que passaram uns 14, 15. Muitos. A gente já está esperando já. Nos últimos anos, a maior comunidade latina era o Peru, né? Filco, os alunos do Peru o número era maior do que do Brasil. Por exemplo, ano passado, a nossa turma são 16 brasileiros e peruanos estão uns 20 mais ou menos, uns 20 e poucos. Agora, para o próximo ano, a turma que vai vir agora já tem números que vão ser mais de 23, 25 brasileiros e peruanos menos. Então, vai ser as primeiras vezes que o Brasil vai passar o Peru e vai ter mais de 25 brasileiros first year no ciclo também. O que a gente tem escutado, esses números que o Zé estão passando são números que a gente, né, tem visto, nada confirmado, então não é... O pessoal tem que pagar tudo. Contado, sabe? Exato. Deve fechar uns 18, 20, talvez, na média. Exato. Sim. Mas o que a gente tem escutado é que provavelmente vai ser a maior turma de Filco. De brasileiros. Não, no geral. De brasileiros e no geral. Eles subiram também? Aumentou? Eles subiram o tamanho da classe. Esse ano, o que a gente escutou é que teve o recorde de... O nosso ano foi a maior, mas dizem que a próxima vai ser maior que a nossa. Se é verdade, eu não sei. Recorde de aplicações também, acabou subindo. Mas a gente não sabe, a gente não tem os dados desse próximo ano. Não, o que eu quero saber é quando a gente vai fazer esse churrasco aí, né? Pra eu ir no churrasquinho. Não, vai ser todos os seus alunos. Agora vai ficar bom, porque agora tem pessoal do Sul vindo, porque a gente é paulista. Do Sul, eu não espero menos do que um churrasco gaúcho. Eu faço churrasco de grelha, então tá chegando um pessoal do Sul aí que é espeto, agora eu vou passar a responsabilidade pra eles. Eu tenho feito cobrança já de qual vai ser a data desse churrasco gaúcho. Vamos deixar marcado, vamos lá no grupo lá, deixar marcado, eu vou levar as carnes todas. Exatamente. Não, com certeza. Eu levo as carnes, a gente vai comemorar aí. E é um prazer nosso por ter vai ser massa. Vocês, a galera. Obrigado demais por ajudar todo mundo. O pessoal sempre elogiou vocês, muito solícitos, sempre disponíveis. Acho que vocês conseguiam transmitir muito claro a cultura de Filco e conquistar a galera, né? Mas eu falo que grandes poderes vêm grandes responsabilidades, então a gente tem que fazer o mesmo pelos próximos, né mesmo? Não, vocês vão manter sim o Team Filco. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Faltou alguma dica, alguma outra coisa que faltou falar? Acho que curtir o processo também é importante, porque é sofrido, eu tenho uma dica. É bem desgastante você se preparar para o MBA, você aplicar para o EA, para o GMAT, para o GRE, mas ao mesmo tempo você já está se preparando para quando você passar para o MBA. E além disso, quando você passa para o seu MBA, quando você chega aqui, é tanto uma montanha de coisas que vem acontecendo que às vezes o pessoal acaba não curtindo o momento. O processo. Passa muito rápido, parece que a gente chegou aqui faz 2 meses. Acabou o nosso first year. A gente está quase acabando o nosso first year. Incrível, né? Voou. A gente vai fazer o nosso summer de vocês agora e acabou o first year. Então, acho que uma dica é curtam ao máximo tanto o momento da preparação, quando vocês receberem a offer, curtam muito e comemorem muito, porque é uma vitória imensa receber uma offer de uma business school dos Estados Unidos, da Europa, que são top mundiais, é algo icônico. Se vocês olharem porcentagens de pessoas no mundo que fizeram MBA, é algo mínimo. Então, as pessoas passam a fazer parte desse range. Então, curtir esse momento também é importante e curtir quando você está fazendo MBA também um pouquinho, porque passa muito rápido e, querendo ou não, é um hiato que você tem na sua vida, né? São 2 anos que você, teoricamente, deixa de trabalhar para você aprender, né? Se desenvolver. Seja profissionalmente, seja pessoalmente falando também, é um período de desenvolvimento, então você curte o momento, é importante. Muito bom. É bom você ter lembrado isso, porque eu acho que as coisas, conforme vai passando o tempo e você vai ficando num ambiente onde todo mundo é igual, entre aspas, acaba ficando tipo,
Você passou no MBA, legal. Não parece que é algo super inédito, parece que é só mais uma coisa, entendeu? Mas não é. É muito mais pelo ambiente que você tá, porque você acaba estando no ambiente dentro de uma business school. Acho que uma dica que eu daria, principalmente para quem quer vir para os Estados Unidos e quer ficar nos Estados Unidos, né, depois do MBA, não venham com a cabeça tão fechada em relação ao recrutamento. Tá mais aberto. Eu acho que, assim, a principal escolha que você tem que fazer é a primeira, se você quer ficar ou não. E a segunda é IB ou consultoria. Porque fazer os dois ao mesmo tempo é muito difícil. Eu diria que é impossível, né? Mas fora essa decisão, não fechem as portas para os demais áreas. Porque, assim, o recrutamento é algo muito difícil. A gente acha que, putz, eu entrei no MBA e todo mundo vai me querer. É muito difícil. Talvez. Você vai ter que mostrar a sua cara pra receber muitos nãos para ter... Muitos nãos. Então, assim, eu não fecharia o leque. E eu falo isso porque às vezes as pessoas têm, né? Eu vou só fazer vou pivotar a carreira e vou só focar Eu só vou fazer nisso, só vou trabalhar nessa empresa. Só vou focar nessa região dos Estados Unidos, ou só vou trabalhar... Não. Abram a mente, abram o leque, expandam ao máximo, porque é melhor você abrir o leque e quando você tiver 5 offers, você escolhe qual é a região, qual que é a cidade, qual que é a área, qual que é a empresa, do que você não ter nenhuma e você depois ficar pensando, putz, mas eu podia ter aplicado para isso, eu podia ter aplicado para aquilo. Até, acho que como plano D, né, não vou falar nem B, nem C, mas acho que como plano D, pensem num summer de, às vezes, tentar recrutar no seu próprio país. Porque se tudo der errado e você não conseguir, você tem um plano de estágio. E aí você depois, é tudo como, né? Como tudo na vida, é tudo como você conta a sua história. Então, você pode depois falar, eu tive um problema no Brasil, quis recrutar para o Brasil, enfim. Perto da família, tudo mais, né? Exato. Como você vai moldar essa história para o seu, né, recrutamento no segundo ano, é outro papo. Mas não fechem o leque, porque a gente tem visto algumas pessoas que fecharam muito o leque. E aí pessoas boas, com baita potencial. E que às vezes não deu certo por um motivo ou outro. E aí acaba pensando, putz, e se eu tivesse, e se? Então eu acho que já que você tá no barco, vai para se molhar. Exato. Abre seu leque, só faz a decisão entre, né, Estados Unidos e IB Consult, mas não feche o leque no máximo, boa dica. Não pode ter surpresas. E sempre você consegue recrutar no segundo ano, né? Então, assim, você aprende muito no primeiro ano, apanha muito, só que agora no segundo ano você já vai com a cabeça, isso. Deixa eu mudar minha estratégia no segundo ano. E outra, o recrutamento de full-time também, por exemplo, em consultoria, é muito mais simplificado. Mais simplificado. Não é que ele é mais fácil, né? Não é que você não vai ter que fazer case, não. Você vai ter as mesmas etapas, mas você talvez não precise ficar fazendo... Todo networking, 70 coffee chats. Em 3 meses, 2 meses. Ou seja, era um por dia, praticamente. Então, assim... Você não vai precisar fazer 70 coffee chats no full time. Pelo menos é o que a gente tem escutado falar, né? Vamos ver se vai ser verdade. Mas, enfim, eu acho que você leva de aprendizado muita coisa para o seu segundo ano de recrutamento, se você precisar. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelas dicas todas. E a gente se vê em breve em Filco. Exatamente. Combinado. Fechou, Thiago. Obrigada. Beijo. Boa noite. Vamos falar. Abraço. Tchau.